Conversa de classe com Maíra Tangerino. Mentes únicas em conversas plurais. Olá, pessoal! Boas-vindas a mais um episódio do Conversa de Classe. E vocês sabem que aqui nós exploramos as questões mais profundas e transformadoras da educação. E hoje eu estou trazendo aqui um tema que ele é recorrente aqui no programa, primeiro porque eu acredito, né, que ele é importante, e como todos os convidadas que vieram falar desse tema dizem, né, ele literalmente molda aquilo que a gente chama de futuro, né, que é a importância da primeira infância. E para essa conversa eu tenho a honra de ter aqui uma convidada muito especial. Ela é pedagoga, ela tem uma formação sólida e um trabalho apaixonante em prol de uma pedagogia mais humanizada e da educação infantil, que é a Janu Cristino. Gente, eu conheci a Janu lá na época da pandemia, né? E ela bombava mesmo falando de acolhida, mas não só por conta da pandemia. Eu achei muito lindo, né? Que ela trouxe nesse espaço de fala da pandemia esse olhar, né, mais potencializado aí para a acolhida, para a educação infantil, e é por isso que eu estou muito feliz de tê-la aqui. E eu já combinei nos bastidores que eu já ia mandar a primeira pergunta para ela, né? Janu, você é uma defensora apaixonada da pedagogia e a favor das crianças. Eu gostaria de saber, na sua experiência, quais são os maiores equívocos que ainda persistem na forma como entendemos a primeira infância e como que eles podem impactar a formação de professores e pais. Janu Cristino, com muita honra, com muita alegria, seja bem-vinda ao Conversa de Classe. Muito obrigada, Maíra, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui junto com você e junto com tantos aí, tantas pessoas, né? Tanto profissionais das infâncias, quanto famílias que estão diretamente também com os bebês ou com as crianças, ou até mesmo com os jovens que participam ativamente aí do Conversa de Classe. Então, muito obrigada pelo convite e pela oportunidade da gente conversar sobre especificamente a primeira infância, né? E para começar respondendo aí essa pergunta que você traz, essa questão de como que a gente vai articulando esses adultos que estão com as crianças, né, sobre de fato a importância desse desenvolvimento inicial, desses primeiros anos de vida, e de como a gente vai levantando consciência para eles, né? Eu acho que são dois ambientes muito fundamentais para esse ser humano, que acaba de chegar ao mundo. Na primeira infância, especificamente, o ambiente predominante sem dúvida nenhuma, a família, né? Então, é um ambiente aí que também é o grande ambiente de laboratório social, né? Que também está formando, que também está estruturando esse ser humano. E a gente sabe que atualmente, cada vez mais cedo, as crianças estão nas escolas, né? Então elas frequentam a educação infantil, de fato, cada vez mais cedo. Eu sou de uma geração, por exemplo, que eu comecei a frequentar a educação infantil no final dela, né? Por volta dos 4, 5 anos de vida, porque até então eu não tinha tido a oportunidade de ir até a escola. Acredito que nem se pensava sobre isso, né? E fui porque a minha irmã mais velha foi, mais ou menos por isso, porque ela já estava entrando quase no processo de alfabetização, e aí realmente teria que ir para a escola, e aí a minha mãe acabou também me matriculando. Mas, enfim, a gente sabe que em função de diversos contextos, diversas justificativas, as crianças estão cada vez mais cedo nas escolas. E muitas vezes as crianças estão nas escolas, elas não estão apenas durante 4 horas, elas ficam durante muitas vezes 8, 10, dependendo da situação, algumas crianças ficam até 11, 12 horas aí nesse ambiente escolar. Então, a escola e a família são dois ambientes que se articulam, que se encontram,
em diversas situações e que têm essa responsabilidade de, sim, serem ambientes estruturantes, formadores. Então, quando a gente olha para a educação infantil, e especificamente para a primeira infância, a gente fala que esses primeiros anos de vida são anos que são os nossos alicerces. Então, quando a gente vai procurar uma casa, alugar ou comprar uma casa ou um apartamento, a gente sabe que o alicerce está ali, né? Que é o que vai sustentar aquele edifício ou aquela casa. Muitas vezes a gente não presta tanta atenção assim no alicerce, mas a gente sabe que o alicerce está ali presente, que está realmente sustentando todo aquele edifício. E quando a gente faz essa analogia, a gente tem uma ideia do que é essa primeira infância, que de fato é esse alicerce, essa estrutura em que está se fundando esse ser humano, né? Que está se formando esse ser humano. Então, durante os primeiros anos de vida, as crianças vivem experiências extremamente intensas, importantes, que impulsionam esse desenvolvimento e que também influenciam esse desenvolvimento de uma forma integral. Quando eu estou falando de desenvolvimento, estou falando de todos os aspectos aí do ser humano, né? Então, tem uma estruturação de corpo, porque o nosso corpo não nasce completamente formado, e essa estruturação de corpo depende também do ambiente que essa criança está inserida, está fazendo parte. Tem uma descoberta de si, das suas próprias capacidades, das suas próprias competências, das suas dificuldades, dos seus próprios limites. Então, essa descoberta de si, que tem muito a ver com o desenvolvimento psíquico, né? Também é influenciado por esse ambiente, e esse ambiente é oferecido pelos adultos, tanto dentro da família, quanto dentro da escola. Janu, eu estava aqui te ouvindo, né? E lembrando de como é gostoso te ouvir. E você ativou aqui uma memória em mim que, em algumas formações, né, como professores e professoras, a gente faz esse exercício da gente retomar como foi a infância, né, que eles tiveram e como é a infância de hoje em dia. E é muito interessante, assim, o choque de realidade, né, das professoras, dos professores de entenderem que sim, a gente está falando, né, de infâncias que vão tendo significados diferentes ao longo do tempo e que está tudo bem, né? A história é isso, né? E vida é isso também. Mas como é importante a gente refletir, né? Qual é o significado, né, dessas experiências? E você tem uma ligação muito forte com a abordagem Pickler e também com a pedagogia Waldorf, né? Eu estou falando aqui de referências. Acho que é importante a gente entender assim, ó, como que esses universos eles dialogam com a prática e de que maneira que você acha que eles podem contribuir para que o adulto enxergue a criança como um ser integral, como um ser ativo no processo de desenvolvimento? Essas duas pedagogias, né, especificamente, que são pedagogias participativas, que colocam a criança aí no centro desses processos de aprendizagem, e também levam em consideração a importância desses adultos, são pedagogias que levam em consideração a integralidade do ser humano. Então, quando a gente está falando de pedagogia picleriana, quando nós estamos falando de pedagogia Waldorf, a gente está falando de pedagogias que levam em consideração os diversos aspectos que formam o ser humano. Então, a gente não está falando de uma pedagogia transmissiva, cujo foco, por exemplo, é apenas na inteligência desse conhecimento herdado por nós, enquanto seres humanos, de geração para geração. A gente está falando de um saber que está não somente relacionado à inteligência, à cognição, mas de um saber que está relacionado ao corpo, ao movimento, às linguagens artísticas, a diversos outros aspectos de quem realmente nós somos. Então, são pedagogias que
se complementam e que levam em consideração, de fato, essa integralidade do ser humano. Quando a gente fala especificamente da pedagogia Waldorf, fala-se muito sobre a importância do brincar, né? Então, a gente e tantas outras pedagogias participativas que colocam isso em destaque, desse saber que é expresso no corpo pela brincadeira, pelo movimento, e do quanto esse brincar é, de fato, uma expressão do impulso desse ser humano de querer estar aqui, de querer conhecer o mundo, de querer se conhecer, né, de querer conhecer o outro. E para isso ser fortalecida, essa vontade, esse impulso, esse bebê ou essa criança precisam estar inseridos em contextos que favorecem a brincadeira, porque a brincadeira é a linguagem da infância, né? Então, quando a gente olha para um bebê ou a gente olha para uma criança, a gente vê naturalmente eles interagindo com o mundo pela brincadeira, com o corpo, pelo movimento, interagindo não só com o mundo, mas com os outros também, consigo mesmo, né? A forma da criança estar e ser é na brincadeira, é pela brincadeira. Então, a pedagogia Waldorf valoriza muito isso, até por conta de uma linha de pensamento bastante forte, desse movimento ser ali o adubo para o pensamento, né? E isso conversa muito diretamente com a pedagogia Pickler, com a abordagem Pickler, que nasce dentro de um contexto coletivo, de uma instituição de abrigo, de acolhimento, desculpa, ou um abrigo, mas que também nasce de uma experiência anterior da doutora Amy Pickler no ambiente familiar, como pediatra familiar, atendendo a famílias, e sempre acreditando nessa autonomia desse bebê ou dessa criança, né? Dessa potência ou dessa capacidade dessa criança se desenvolver a partir de uma iniciativa própria, de uma ativação, né, diante daquilo que é colocado ali para ela, dentro também de um ambiente positivo, de um entorno positivo, né, de relações permanentes com os adultos, com as outras crianças, de relações pessoais estáveis, de uma valorização dessa autonomia. Então, a abordagem Pickler, ela nasce muito com esse olhar específico mesmo para o desenvolvimento motor e para uma capacidade humana de conquistar o próprio corpo por si mesmo, a partir de um interesse e também de uma vontade de conhecer o mundo e de se conhecer. Então, elas se conversam demais, tanto a pedagogia Waldorf quanto a abordagem Pickler no que diz respeito ao desenvolvimento integral aí desse ser humano. A Waldorf, ela tem especificamente um olhar um pouco mais ampliado, que ela leva em consideração a questão espiritual do ser humano, que a gente sabe. A abordagem Pickler não olha para isso, mas existe essa conversa muito nítida de uma valorização do movimento, da iniciativa, da autonomia, até porque a própria doutora Amy Pickler, ela duvidava muito de um bebê que se tornava ativo somente a partir da ação do adulto, né? Ela falava, não acredito nessa ideia desse bebê. Eu acredito na ideia de um bebê que já tem uma atividade, que já é ativo desde o primeiro momento que ele chega ao mundo, né? Tanto é que nos estudos da própria abordagem a gente vê nitidamente isso sendo valorizado, como, por exemplo, esse bebê que consegue fixar o olhar. Então, ele já está dizendo coisas sobre essa autonomia, sobre essa a capacidade de se ativar, de interagir com o mundo.
E, Janu, a gente tem um público aqui, né, no Conversa de Classe, de muitos docentes que acompanham o programa, e também de muitos graduandos, né, pessoas que ainda vão ocupar esses lugares aí no mercado de trabalho de forma geral, mas principalmente aí na escola, né. Aí você me corrige, tá, se eu estiver errada, mas quando eu te ouço falar sobre as abordagens, né, sobre esse olhar para a infância, a gente também está falando um pouquinho desse mundo que valoriza o aprendizado como processo, né? E que não tem pressa, né? Exatamente porque a gente está falando de processos aí que são da vida. Eu queria te perguntar, né? Como que você orienta professores, professoras e famílias para desacelerar e respeitar esse ritmo único aí de cada criança, principalmente aí nos primeiros anos de vida? Ai, Maíra, esse é o maior desafio nosso, assim, atualmente, porque nós estamos acelerados, nós estamos constantemente apressados, a gente está sempre perdendo os tempos, nunca tem tempo para nada, né? Nunca tem tempo para fazer algo que a gente realmente gostaria de fazer, e a gente automaticamente insere as crianças dentro desse ambiente acelerado. Então, é muito desafiador para o adulto, especialmente um adulto que já tem muito enraizado nele conceitos ou crenças de que esse bebê ou essa criança precisam ser estimulados, ou de que esse bebê ou essa criança, se eu não introjetar um conteúdo neles, se eu não ensinar, eles não vão aprender, eles não estão aprendendo. Então, é um adulto que desconhece uma outra linha de pensamento, é um adulto que desconhece que existe um saber expresso no movimento, expresso no brincar. Então, é importante que esse adulto ele comece aos poucos se desconstruindo, né? Eu acho que é um processo que também demanda muito de uma atitude interna dessa pessoa. Se realmente ela se identifica com aquilo que está sendo apresentado. Essas pedagogias, a gente sabe, a gente não está falando só de pedagogias que nasceram lá na Europa, a gente está falando de pedagogias que conversam com os documentos mandatórios do nosso próprio país. Né? Então, não é só algo que está acontecendo lá fora, mas é algo que a gente pode se inspirar e colocar em prática dentro das nossas próprias escolas, levando em consideração as nossas realidades. Então, se eu estou olhando atualmente para uma criança que é capaz, que é potente, que é capaz de se ativar, de iniciar esses processos de aprendizagem, de dar continuidade a eles, né, e dar notícias para esse professor que está acompanhando esse processo de como alimentar isso cada vez mais. Então, eu estou falando também de um adulto que está se colocando num outro lugar, né? Não num lugar de só transmitir o conhecimento, mas um adulto que está acompanhando esses processos, que está aprendendo com essa criança e que está pensando sobre possibilidades dela, também dela avançar, né? Então, é um adulto que precisa estudar, que precisa estar em constante movimento de reflexão da própria prática, que precisa observar muito as crianças brincando, se movimentando, e que precisa conseguir, aos poucos, identificar o que está acontecendo ali, para dar continuidade especificamente a essas experiências, para complexificar essas experiências, porque as crianças elas estão em desenvolvimento, né? Então, elas estão também trazendo novidades para nós. E a gente vai alimentando essas experiências. É um professor que não somente a partir do estudo amplia essa consciência, mas que também está o tempo todo pensando sobre essa atitude dele. Né? Eu acho que a pedagogia Waldorf ela traz muito o conceito da autoeducação, que não existe, na verdade, uma educação, existe sempre um processo autoeducativo, existe sempre presente uma autoeducação. Essa autoeducação se aplica às crianças e também se aplica aos adultos. Né? Então, conforme esse professor ou esse adulto
vai também tomando consciência de todas essas experiências e de que essa criança não vai viver essa infância durante toda a vida dela, né, que ela vai crescer, que ela vai se desenvolver, talvez esse adulto comece a pensar que, opa, tem algo de muito valor sendo vivido aqui. Ele vai ter a vida toda para entrar em contato com determinados conhecimentos, mas não é agora especificamente que isso precisa ou deve acontecer, né? Então, isso é tão difícil, não somente dentro das escolas, quanto dentro das famílias, porque existe uma sociedade como um todo muito marcada pela pressa, pelo consumismo, pela competição. Então, o meu filho ou minha filha sabem mais porque estão numa escola bilíngue, que tem aula de balé, que tem aula de capoeira, que tem aula de jiu-jitsu, que tem aula de karatê, entende? E aí a gente vai apressando esses processos e vai, inclusive, tornando esse ser humano cada vez mais cansado. Vai chegar lá no primeiro ano do fundamental, essa criança já não está aguentando mais estar na escola, né? Porque ela está vivendo atividades extracurriculares muito intensas, ela está tendo uma agenda mais complicada ou mais atarefada do que, por exemplo, um adulto. Então, vai de fato cansando e a gente vai desfavorecendo ou enfraquecendo esse impulso que eu falei lá no comecinho da nossa conversa, que é expresso no brincar, que essa vontade de querer estar aqui mesmo, sabe? Essa vontade de querer conhecer o mundo. Uma vontade que vai se transformando na vontade de agir no mundo. Então, quando chega lá na juventude, por exemplo, é uma criança que não sabe para onde vai, que não consegue fazer escolha. Uma criança não, é um jovem. É um jovem que não sabe para onde vai, que tem dificuldade em fazer escolhas, que olha para o mundo e fala: tá caótico, para que eu vou querer continuar aqui? Né? Então, é muito sério isso que a gente está trazendo, mas tem muito a ver com a forma que a gente vive atualmente. Então, eu acredito que esse seja o nosso maior desafio como sociedade atual. E que bom, né, Janu? Eu falo assim, é claro que o desafio ele está posto, né? E acho que dá uma agonia, mas que bom que a gente tem profissionais como você, né? Que chamam atenção para isso, né? Que trabalham esses aspectos e que a gente pode trazer aqui nesses espaços, né? Para poder chegar para mais gente refletir um pouco sobre isso, né? Até a gente está partindo aqui para a finalização, né? E eu estava pensando aqui, o Brasil viveu, né, mudanças estruturais muito significativas, principalmente para a educação infantil, né? Eu sempre falo assim nas formações que a gente precisa ter muito orgulho de ter hoje uma BNCC que fala da infância, né? Porque esse é o primeiro passo, né? A infância ser parte da escola e a gente poder falar da infância. Eu queria saber o que você ainda enxerga que precisa vir como mudança para que o Brasil caminhe mesmo para uma pedagogia que seja a favor das infâncias. Eu acho que a gente ainda caminha em duas pontas, sabe, Maíra? Uma ponta de, já que os documentos mandatórios, já que a base nacional ou as diretrizes curriculares apontam para a importância do brincar, eu não preciso fazer mais nada, né? Eu não preciso oferecer nenhum tipo de proposta, não preciso acompanhar, então a gente caminha para uma ponta de um abandono, ou então a gente caminha para uma ponta de tudo bem, existem esses documentos, mas eu tenho muita dificuldade, eu sempre fiz de um jeito e sempre deu certo, e eu vou continuar fazendo dessa forma porque as famílias conhecem esse tipo de trabalho, porque mudar dá muito trabalho, ampliar a consciência é desconfortável, não é fácil você fazer uma reestruturação da sua prática pedagógica. Então, existem essas duas pontas, ou a gente vai para um processo que continua num caminho de escolarização precoce, né, de é preciso ensinar isso e aquilo outro, porque isso de fato é oferecer estímulos, e a gente sabe que durante a primeira infância as crianças precisam de estímulos,
ou uma outra ponta de, já que está com um documento ali norteando e ele me apresenta isso, eu não preciso fazer mais nada, eu abandono essa criança ou esse bebê. E essas duas pontas são muito perigosas, né? São muito perigosas, por diversas razões, mas em nenhum momento o brincar tem a ver com o abandono, e em nenhum momento o brincar ele pode ser colocado como algo de menor valor do que um conteúdo específico aí conquistado pela humanidade, até porque quando a criança brinca, ela aprende um determinado conteúdo, ou ela desenvolve um determinado conceito, né? Então, acho que essas são as duas maiores dificuldades dentro das escolas, especificamente. Janu, que leitura grandiosa, né? Gostaria de te agradecer muito mesmo. Obrigada pela sua generosidade, por disponibilizar o tempo de estar aqui com a gente. E quero saber se você quer deixar uma mensagem de finalização aqui para o pessoal. Eu quero deixar um obrigada mais uma vez. Eu amei participar da conversa de classe. Foi um prazer mesmo, viu, Maíra? Participar, estar com você, respondendo a essas perguntas. Não foram perguntas fáceis, e eu espero vocês também lá no meu Instagram. Então, sejam todos muito bem-vindos aí para a gente continuar refletindo sobre as infâncias e sobre esse nosso papel enquanto adultos nessa relação que a gente tem com as crianças. Obrigada. Isso mesmo, e que venham, gente, mais conversas. Bom, pessoal, muito obrigada e a gente se vê no próximo Conversa de Classe. Até mais.